melhor? Agora foi. Agora foi. Beleza. Então vamos começar. Então a ideia é a seguinte, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre princípios de osteossíntese. Essa é uma apresentação que outro dia eu fiz junto com o Fuji, que na verdade foi meio até informal, numa visita dele de quarta-feira, e ele havia me pedido para talvez no começo do ano apresentar essa aula, e eu acho que talvez seja uma hora oportuna agora. Então, a ideia que eu tenho mais ou menos, que eu queria começar a discutir com vocês, é sobre isso, mais ou menos. Então, quando a gente, como ortopedista e traumatologista principalmente, a gente se depara com imagens como essa. E aí, imagens que vira e mexe, os caras pegam, mandam no WhatsApp e já fica pensando, sei lá, que parafuso que vai encaixar onde, que haste que vai encaixar onde. Mas, então eu vou perguntar primeiro para o André, R3, e eu vou chamar praticamente só os R3 nessa fase. Então, se puder soltar o seu mute aí, André. Quando você vê uma fratura como essa, o que a gente imagina de desfecho para um paciente que tem, vamos chamar isso de doença, uma doença como essa? Bom, do lado direito, por exemplo, tem ali um raio-x, o paciente com uma fratura, é um raio-x de joelho direito, né? Posso ser chato, mas uma radiografia. Uma radiografia de joelho. É mais grafia agora, né? Tem imagem, mas... Que a gente pode ver um osso maduro. Não, assim, tem uma fratura. Peraí, para. Eu não precisa descrever a radiografia. Eu quero primeiro que você imagine que você vai tratar esse doente. Sim. E como um doente, o que você imagina de desfecho para ele? Não precisa descrever a fratura para tratar. O que você imagina de desfecho para ele? O que a gente quer para ele? Um paciente teve uma fratura, a ideia seria que a gente conseguisse resolver essa fratura e reabilitar o paciente o quanto antes para ele voltar até a vida dele. Ótimo, perfeito. Então, o que é resolver uma fratura? Aí, no caso, seria fazer uma osteossíntese, conseguir... Quando a gente trata só osteossíntese, o que a gente quer quando a gente trata uma fratura? Realinhar o membro, conseguir restabelecer algum desvio da fratura, da articulação. Diogo, vamos ver se você consegue ajudar ele? Primeiro a gente vê a questão física do paciente, né? Os sistemas, né? As partes moles, questão as partes nobres do... Tá. Peraí, eu vou só refazer minha pergunta para você. Então, quando a gente vai tratar um paciente com uma fratura, seja da esquerda ou da direita ou qualquer fratura, eu acho que o André falou bem que a ideia é reabilitar o paciente para que ele volte às funções. Beleza, mas para que ele faça isso, em relação à lesão, o que a gente quer em relação à lesão? Então, assim, o que é uma fratura e o que a gente quer para essa fratura? Consolidação. Perfeito, ótimo. Então, o que a gente quer? A primeira coisa, ela consolide. Lembrar que a gente quer que ela consolide, então uma fratura, se você for imaginar, ela é uma lesão de um tecido. Da mesma forma que a gente tem uma lesão no tecido de pele, essa é uma lesão do tecido, só que do tecido. E a gente quer, como com a maioria das lesões, a gente quer que ela cicatrize. Beleza, vamos pensar simples que a gente chega à conclusão mais simples. E para esse tecido cicatrizar ósseo, no caso, a gente precisa do que para ele cicatrizar? O que a gente precisa, ou o organismo precisa, para que essa lesão do tecido ósseo cicatrize? Precisa de redução da fratura. Redução? Se ela não estiver reduzida, ela pode cicatrizar? Pode, mas não vai cicatrizar bem. Redução. Oi? Talvez então não precise de redução. O princípio dela, né? O que a gente quer? O que a gente precisa, o organismo precisa para que essa fratura cicatrize? Esse tecido cicatrize? Ele precisa de formar um calo ou não, né? O calo, processo inflamatório, processo de cicatrização, né? Tá. Beleza, precisa cicatrizar. Então, para ele cicatrizar, qualquer tecido para cicatrizar, a primeira coisa ele precisa estar o quê? Vascularizado.
Perfeito. Então, primeiro, só tecido vivo cicatriza. Ele tem que estar vivo. Primeira coisa. E a segunda coisa? Aí vem o nosso trabalho, talvez. Então, como os pré-requisitos para a consolidação? Então, biológico, né? Precisa de ter... preservar o biológico. Você falou bem. E que mais que a gente precisa? Então, o biológico, a gente como ortopedista, a gente pode piorar se a gente tiver uma técnica muito agressiva. Só que melhorar a gente geralmente não melhora. Então, a gente não consegue melhorar muito o biológico. E o biológico advém do osso, da condição do paciente, da condição do acidente que levou àquela fratura. Então, tem vários fatores que mudam esse biológico, que muitas vezes depende da gente piorar, mas não depende da gente melhorar. Agora, para ele consolidar, além de preservar o biológico, deve ter algo que a gente possa ajudar. O que a gente pode ajudar? O tipo de estabilização, né? Caso Muito bem. Então, eu vou chamar a sua estabilização de mecânico. Então, a gente vai dar alguma estabilidade mecânica, seja com síntese, seja com gesso, mas a gente vai dar alguma estabilidade mecânica para cicatrizar. E para uma fratura consolidar, em geral, o que a gente precisa é de um periósteo. O periósteo tem o valor mais importante na consolidação da fratura, e o mecânico é a estabilidade. Então, como você mesmo falou, a estabilidade. Então, quando a gente vê, então eu vou voltar para a imagem, quando a gente vê duas fraturas dessa maneira, eu acho que é fundamental a gente pensar a primeira pergunta que faz, e aí vocês devem receber no WhatsApp, da mesma forma que eu recebo, e aí, que placa que vai, que haste que vai? Mas na primeira coisa que a gente tem que pensar, talvez essa não seja a primeira pergunta que a gente tenha que fazer. A gente tem que perguntar como a gente quer que essa fratura cicatrize. Então, a primeira pergunta não é o que tipo de síntese. Lembrando, por isso que eu quis falar do objetivo lá na frente. Então, lembrando o nosso objetivo, a primeira coisa que eu quero é que ela cicatrize com uma função melhor possível. E aí, então, para o Lucas R3. Lucas R3, tira do mute aí. Você conhece, então quando a gente quer que ela cicatrize, você conhece quantos tipos de cicatrização óssea? Calo primário e calo secundário. Beleza. Esses dois exemplos aí, você acha que qualquer um desses calos funciona? É igual? Tanto faz para usar um ou outro? Não. Normalmente as fraturas articulares é mais recomendado o calo primário. E nas fraturas diafisárias pode ser tanto o secundário quanto o primário. Então, beleza. Então, antes de pensar em mandar uma radiografia pensando que parafuso você vai fazer, o que tratamento fazer, a sua primeira pergunta tem que ser qual é o tipo de calo que eu quero. E aí, em relação ao tipo de calo, como você mesmo falou, nós temos dois tipos de calo, o calo primário e o calo secundário. Você consegue exemplificar um pouquinho para a gente como que é o calo primário? O calo primário é aquele que tem uma estabilidade absoluta. Normalmente é o que tem um crescimento só endocondral e não forma aquele calo ósseo, né? O calo mole e calo duro. Né? Então, na verdade, é uma que a gente chama também. Na verdade, quando você falou da estabilidade absoluta, você está falando como a gente consegue uma consolidação primária, e que é uma consolidação praticamente não natural, né? Não é a consolidação biológica, é uma consolidação que a gente tem que fazer, como você mesmo falou, com o contato direto. Então, a primária, a gente tem que imaginar o contato. Que contato que a gente precisa para ter essa consolidação primária? A gente precisa de um alto contato, uma compressão no local, uma estabilidade absoluta. Beleza. Então, a estabilidade absoluta é uma coisa diferente. É a segunda coisa que a gente precisa. Mas, enfim, a gente precisa de um contato. E essa consolidação primária, ela tem, na verdade, uma remodelação do sistema haversiano. E é mais ou menos isso aqui. Então, acho que vocês conseguem ver o meu cursor. Então, esse aqui é o ostium. Na verdade, se lembrar que é o canal de Havers. E aí, tem a parte da artéria que vai se formando no meio. Uma arteriura, e na frente a gente tem o ostium, como se fosse osteoclastos, no meio como se fossem brocas fazendo o caminho,
E aí você tem osteoblastos formando os canais harvesianos. Então, numa fratura com a consolidação primária, pode desligar seu áudio aí, Lucas. Essa aqui é uma foto de uma microscopia eletrônica com esse ósteon passando. Então você vê ele atravessando e formando. E aqui seria como se fosse a fratura. Então ela atravessa direto. Então aqui seria interessante. É uma microscopia da região da fratura. Então você tem que ter um apoio, um contato anatômico, como você me falou, uma redução anatômica. E você vê o sistema formando o canal harvesiano atravessando direto a fratura. Então essa é a consolidação primária. E a principal característica dela, que eu concordo com o que você falou, é que ela não forma um calo exuberante. Ela é uma consolidação direta e primária. E isso é importante. Isso é um calo que a gente pode muitas vezes desejar. Então, eu queria mostrar aqui um exemplo para vocês de um exemplo que a gente muitas vezes usa uma consolidação primária. Não obrigatoriamente, mas o osso do antebraço, geralmente, você pode até fazer uma síntese em ponte, mas enfim, quando você tem um traço simples, a gente faz uma redução direta e faz a compressão para você poder ter essa consolidação primária. Então, você vê o osso consolidado, a fratura some e sem calo. Então, esse é um exemplo de uma consolidação primária. E aqui o exemplo da consolidação secundária. Quem está de R3, o Alexandre, é isso? Estou aqui, professor. Então, bora aí. Fala aí da consolidação secundária. Consolidação secundária, que é diferente do que o Lucas estava falando, né? Você vai ter uma mobilidade no foco. Então, isso vai vai gerar processo inflamatório, processo de cicatrização, formando o calo mole e depois o calo duro. Então, tá. Mas nesse corte, o que você vê aí que é característico da consolidação secundária? A remodelação. Mas você vê que a gente tem tecido de granulação, a gente tem cartilagem, tem formação de tecido novo, no meio a gente ainda tem hematoma e necrose formando. Então, e ele vai formando tendo essa característica macroscópica, além toda essa característica de tecidos microscópicos. Por que ela faz isso? Por que o organismo inventou isso? Você imagina? Não, como o senhor já comentou no começo, é um tecido, é uma cicatrização que está ocorrendo no tecido para formar um novo tecido ósseo que gere uma estabilidade, que gera uma função do membro. Então, tem algumas fases essa consolidação secundária. Você lembra quais são as fases? Alexandre? Não lembro, professor. Algum outro R3 pode ajudar ele para saber quais são as fases da consolidação secundária? Rodrigo? Não. É hemorrágica, não é inflamatória. Perfeito, Lucas. Isso, exatamente. A primeira fase inflamatória hemorrágica, e mais? Depois? Depois tem a formação do calo. Primeiro o calo mole, depois o calo duro. Mas qual a característica histológica do calo mole? Oi? Qual a característica histológica do calo mole? O calo mole tem preponderância de quê? Desculpa. Fibrótico. Tecido fibrótico. E aí depois ele vai ficando duro com a formação do quê? Tá aqui embaixo, ó. Cartilagem. Cartilagem. E aí ele vai depondo o osso. E se você... É um sistema muito inteligente do organismo fazer isso, porque se você imaginar e você percebe que enquanto no centro ele ainda tem um pouco de necrose, absorção da necrose, aqui ele tem cartilagem e aqui ele já tem formação de osso novo. Porque o organismo, como a gente falou, a gente precisa de duas coisas, de biológico e de estabilidade. Essa é uma maneira do organismo dar estabilidade para essa região do osso e essa estabilidade que vai deixar o osso mais firme. Então, essa é a parte importante que o organismo inventou para poder consolidar isso. Isso funciona igual um pneu de carro. Você vê, o pneu da Fórmula 1, ele é mais largo do que um pneu sendo no carro na rua. Por quê? Porque ele tem uma superfície de contato maior. Isso dá mais estabilidade. Então, por que o calo secundário tem essa formação bem larga? Porque ele vai dando estabilidade
E o módulo de estabilidade, por que calo mole e calo duro? O módulo de estabilidade do tecido fibroso é diferente do módulo de estabilidade do tecido cartilaginoso, que é diferente do tecido ósseo. Então, ele vai da fibrose da centro, tecido granulação, para cartilagem, para o osso, para a periferia. Então, ele vai evolutivamente aumentando a estabilidade de todo o sistema. Então, é um mecanismo super inteligente do organismo da estabilidade. Então, a formação do calo secundário é exatamente essa. É a formação do calo natural e o calo ósseo que dá essa estabilidade para você ter uma formação natural de estabilidade para o osso poder consolidar. Então, esses são os dois tipos principais de consolidação. E aqui um exemplo, que vocês falaram, não, tem que reduzir, alinhar. Então, está aqui uma fratura de húmero no paciente jovem que ficou com uma posição em baioneta, só que o organismo vai formando, e vocês sempre vão ver isso, o calo da periferia, que é o periósteo que levanta com o hematoma, que vai formando o osso, e esse osso atravessa e faz a consolidação. Talvez por um húmero essa baioneta seja funcional e não tenha problema, tem um alinhamento satisfatório, e o húmero é um osso que aceita encurtamento. Então, enfim, esse é um exemplo de consolidação secundária. E a segunda pergunta que eu ia fazer, aí sim, qual é o princípio? Quem está mais de R3 que falou? O Rodrigo, ele falou, mas não sabia. Então, assim, vamos pensar. Quando eu pergunto qual é o princípio, o que você acha que imagina de princípio que existe? A gente pode utilizar a estabilidade relativa para a formação. Então, beleza. Então, perfeito. Então, assim, a gente tem a primeira pergunta, que é saber qual é o calo que eu quero. Quando a gente pergunta qual o princípio que você quer usar, qual é o princípio que eu uso para chegar naquele calo que eu quero. Então, a gente tem duas opções. Você falou da estabilidade. Qual que você falou, Rodrigo? Estabilidade relativa. Relativa. A relativa, Isso. você consegue qual calo? O calo primário ou secundário? Secundário. E o calo primário? Que tipo de estabilidade? Estabilidade absoluta. Perfeito. Então, é exatamente isso. A gente tem que saber que calo que eu quero. Bom, eu quero um calo secundário, então eu vou fazer uma estabilidade relativa. Eu quero um calo absoluta, eu vou fazer uma estabilidade primária. Um calo primário, eu vou fazer estabilidade absoluta. Então, em 1958, da onde surgiu essa história de calo primário e secundário? Isso não existia, era sempre consolidação natural. Em 1958, na Suíça, eles estudaram e fizeram alguns princípios para tratamento cirúrgico das fraturas. Então, eles fizeram o princípio da redução anatômica, com a fixação rígida, uma técnica atraumática e imobilização precoce. Esses, se você for ver, são os princípios da estabilidade absoluta, para você ter uma consolidação primária da fratura. Então, esse aqui é o desenho, para mim, que mais fácil explica o strain. Então, o que é? Você tem que ter uma redução anatômica, que vão ficar muito poucas células no meio. Se tem muito poucas células no meio, isso não pode movimentar nada. Então, tem que ser uma estabilidade absoluta, porque qualquer movimento, então, no espaço de 10 micras, 20 micras, se ele tem um módulo de elasticidade de até 50%, ele aguenta, mas o limite dele é 50%, até 50 micras ele aguenta, mais de 50 ele estoura. Agora, a diferente do strain da estabilidade relativa, se eu tenho um gap maior com mais células no meio, o mesmo 5 milímetros ou 10 minutos, a célula permite essa adaptação. Então, essa para mim é a melhor foto para imaginar o strain e de como no exemplo A e B eu preciso de uma redução anatômica e eu não posso ter movimento, porque como o espaço é mínimo, qualquer movimento faz com que a célula no meio se rompa. E aqui é um exemplo. Então, isso aqui é uma radiografia antiga de uma fratura com uma placa, com a ideia foi fazer estabilidade absoluta. Então, você vê parafuso interfragmentar, uma placa de neutralização. Só que a gente está vendo algum calo aqui. Se a gente está vendo algum calo aqui, tem alguma coisa errada. Isso, então, provavelmente, se eu tenho parafuso interfragmentar, era uma fratura cominuta que passaram o inter e usaram a placa para dar compressão na placa. Isso é o que se fazia, né? Porque você vê uma radiografia de 93, com uma placa DCP, porque é o que tinha na época. Só que o que começou a acontecer muito é isso. Então, você começa a ter movimento. Então, se eu tenho esse calo, é sinal que eu tenho movimento. E o movimento, no lugar de estabilidade absoluta, ele normalmente rompe o tecido, o metal e aí quebra a placa e deforma a fratura. Então, o que se pensava de estabilidade absoluta para a consolidação primária muitas vezes não era o ideal.
Então, isso foi revisado em 1984. Então, quando se falava em estabilidade, não mudou tudo. O princípio é parecido, só teve uma adaptação. Então, em vez de redução anatômica, a gente precisa ter um alinhamento do membro muitas vezes. Então, eu preciso ter o comprimento, a rotação e não ter angulação. Mas eu não preciso de uma redução anatômica, eu preciso estar alinhado. E, não obrigatoriamente, eu preciso ter uma fixação rígida. Talvez um pouco de movimento. Fuso. Perfeito. Então é isso aí. 4,5. Túnel liso é do tamanho do parafuso. Perfeito, ótimo. E a placa DCP? Como é que você usa a placa DCP para dar estabilidade absoluta? Você pode fazer o modelamento da placa e Essa é uma coisa furo que dá. excêntrico. E o furo excêntrico. Perfeito. E uma outra opção de fazer estabilidade absoluta? Então, falou do parafuso interplementar, da placa DCP, aí o pré-tensionamento da placa, qual mais? Banda de tensão. Boa, Matheus. Então, como que a banda de tensão te dá estabilidade absoluta? Ela age na força, ela transforma a força de tensão em compressão. Perfeito. Então, vamos lá. Então, lembrar. Então, nós temos essas possibilidades, como vocês falaram, o parafuso, a placa de parafuso e a banda de tensão. Com placa e parafuso, vocês esqueceram uma coisa, que é uma coisa antiga, que eu já uso de vez em quando, de vez em nunca, talvez algum de vocês já viu usar, que é o macaquinho, que é um mecanismo compressor, que é um compressor, que é um dispositivo que a gente põe na ponta da placa e usa para dar compressão. Então, aqui é uma técnica, uma foto de um livro, que é uma técnica infeliz, porque ele está no ângulo errado. O certo é você fazer perpendicular ao foco de fratura. Mas a ideia é essa, que você faça um furo primeiro mais largo, seja da espessura do parafuso, para que ele faça um canal liso e ele dê essa compressão. Aqui um outro exemplo aí mais feliz, fazendo numa asa, então você angula, e aí transformando essa asa numa ponte, e aí colocando a placa, mas uma placa DCP aqui, mas provavelmente aí sem compressão e sim com o princípio de neutralização, porque a gente já tem os dois interfragmentares. E a banda de tensão é mais ou menos isso. Então, essa aqui é a banda de tensão tirante. Então, aqui esse aqui é o macaquinho. E por que que nesse caso, Matheus, essa que você falou de banda de tensão, essa placa aqui está como exemplo de banda de tensão? Se eu não me engano, o macaquinho ele faz o efeito do parafuso excêntrico. Ele Não, tensiona a placa. Você tem razão. O macaquinho não está fazendo a função de banda de tensão. É a placa que está fazendo a função de banda de tensão. Sim. Ou tirante. Ó, que na verdade é isso aqui, ó, esse negócio comprido aqui. Por que a placa, nesse caso, está tendo uma função de banda de tensão? E eu já vou te adiantar, é o mesmo porque a gente põe placa na região lateral do fêmur. O osso tem uma área de tensão, né? E aí a placa faz a compressão. E a área de tensão é em que lado do osso? Côncavo ou convexo? Bom, 50%, cara. Sim. Esse exemplo, ó, vê esse exemplo. Então, se olhar, essa tíbia está em varo. Por que eu pus essa placa lateral na tíbia em varo? Porque a gente põe na zona de tensão. A zona de tensão é a zona côncava. A hora que você no convexo. Você comprime... Não, se você põe na zona... Perdão, convexa, tem razão. Na região convexa de tensão, ele pega e neutraliza isso e comprime a parte lateral e não a medial. Por isso que a placa também pode funcionar como uma banda de tensão. E a compressão estática? Então, aqui um exemplo, uma fratura, como a gente falou, com a indicação, fratura articular. Então, essa fratura mega articular tem tíbia proximal, fêmur distal e patela. E aí foi colocado o parafuso interfragmentar em todo. Então, qual é o princípio? Estabilidade absoluta. Aqui, como você mesmo falou, parafuso esponjoso, que é outra opção de você dar estabilidade absoluta, onde a rosca atravessa toda a fratura. Aqui a placa está mais como neutralização e aqui você vê os parafusos esponjosos dando compressão absoluta também estática. Aqui o exemplo da compressão dinâmica, então onde as forças de tensão, então a mesma coisa, onde tem tensão e onde tem compressão. Você põe o seu tirante na força de tensão e ela transforma em compressão. Beleza. E agora quais são as opções de estabilidade relativa? Então uma fixação biológica. Quais são as opções? Quem não foi ainda aí? Eu não estou vendo quem está na...
Foi todo mundo os R3 já? Tá faltando gente aí? Então volto ao Alexandre de novo que não sabia. Na verdade, a fixação biológica, que são os tutores. Então aqui estamos exemplos dos tutores. O gesso, a gente não pode esquecer que é um exemplo de tutor. Então ele faz a função de manter o comprimento do osso. Então os caras esquecem que o tratamento conservador existe, mas o tratamento conservador é um tratamento. E quando bem feito, ele tem, bem indicado, ele tem resultados bons. Ele faz a mesma coisa, só que é um tutor externo, fora da pele. As hastes intramedulares são tutores, só que intramedulares. As placas podem ser usadas também como tutores extramedulares. O fixador externo é um tutor, que ela tem contato do osso, só que fica fora da pele. E o fixador interno é como se fosse a placa bloqueada. Então, vou falar um pouquinho de cada um, e aí já estamos mais ou menos no final. Então, a haste intramedular aqui é um exemplo do tutor, e hoje em dia é o padrão ouro para a maioria das fraturas diafisárias dos membros inferiores. Então, fratura de fêmur e tíbia é padrão ouro. Por quê? Porque a gente consegue manter o alinhamento, o comprimento e a rotação com uma técnica biológica sem agredir, com foco fechado, e permite a compressão dos fragmentos e assim, a estabilidade dos fragmentos para que ele consolide. Por estar no eixo de carga, ela é mecanicamente mais forte. Então, aqui o exemplo desse paciente. Então, você vê que a formação de um calo secundário, um calo exuberante, o paciente fica, mas doutor, vai ficar isso para fora? Vai ficar isso para fora. Acredita, é igual como o Vitor gosta, tem que ter a fé na força aí. Então ele vai pegar e ele vai virar osso e vai concluir. Desculpa, Burn, se funciona, tudo bem. Então aqui você vê a consolidação do osso secundária e acreditar que isso vai formar calo. E aqui um outro exemplo da placa. Então aqui é uma fratura por arma de fogo, uma fratura grave com minuta de fêmur distal, de fêmur proximal, onde foi feita uma placa tipo DCS com ângulo de 95, normalmente é desenvolvida para fazer no fêmur, mas é usada de cabeça para baixo. E a mesma coisa, o paciente olha isso aqui e fala, meu Deus, que esse monte de osso, isso aqui não vai grudar, o familiar sempre olha. Mas olha o quanto formou de calo e o calo foi abrangendo e virou tudo isso aqui osso. Então, o osso forma se você mantém o biológico e acredita. Então, quando tem muita gente que pega isso aqui, mete uma cerclagem, aperta aqui para se consolidar, qual é o grande problema disso? Você vai ter a desperostização para passar a cerclagem e a cerclagem comprime o periósteo. E a hora que ela comprime o periósteo, ela mata o periósteo. Muitas vezes isso necrosa. Então, se você deixar o osso vivo, uma região que tem potencial de consolidar, ótimo. A diferença é que aqui o estresse mecânico nessa região é muito grande e, por sorte, nesse caso, não quebrou a placa, mas era um risco de entortar a placa. Mas se você acreditar no biológico, ele vai formar o osso. A placa pode ser feita em ponte mesmo em traços como esse. Você vai assim, mas aqui é uma fratura de tornozelo, vou fazer estabilidade relativa. Muitas vezes você pode fazer, como aqui o exemplo. Se olhar, era uma fratura cominuta. Você tinha uma asa de um lado, uma asa do outro. Você pode passar inter e fixar? Pode, mas você pode manter o comprimento, apesar de você não fazer em ponte, você abrir a fratura como um todo, mas você deixa aqui o periósteo grudado no fragmento, e aí você deixa ela em ponte, sem fixar, e fixa proximal e distal. Ela funciona como um tutor, mantendo alguma estabilidade relativa e permitindo que o biológico consolide. E aqui o exemplo com a consolidação no caso desse osso. E o fixador externo a mesma coisa. Então, de novo, uma fratura cominuta que se você pega, deixa com calo, é consolidação, ele tende a consolidar. Ele pode ser usado também na região metafisária, a gente usa muito, ontem a gente usou, só que aqui, lembra que a gente tem que usar dois princípios. Então, essa é uma lesão que muito frequente tem partes moles ruins, você vê que é um caso antigaço de 2003, onde foi feito, você tinha uma fratura articular com desvio, então você tem que usar o princípio certo. Então aqui o princípio foi parafuso de compressão na articulação e um fixador externo na metáfise. Aqui um fixador tubo-a-tubo, não tinha circular, sei lá o quê. Mas enfim, ele funciona. E o fixador interno, como se fosse a placa bloqueada, ele funciona pelo seguinte motivo. Você vai manter o parafuso fixo e a placa fixa pela rosca da cabeça e não pelo atrito entre a placa e o parafuso. Porque esse aqui é o diagrama normal. Como que funciona um parafuso normal? A gente aperta o parafuso e aí existe um atrito entre o metal e o osso, e esse atrito que faz com que a placa fique parada. Só que se esse pega não for bom,
não vai ter esse atrito, a placa vai soltar. A vantagem do parafuso bloqueado é que você trava ele aqui na placa, então você não depende do atrito entre o osso e a placa. Não é para todo caso, então por que a gente não usa aqui sempre? Porque a gente precisa de osso que ele não dê pega e não dê atrito. Então, principalmente para osteopênico, pseudartrose, a semana passada tinha um antebraço, soltou a placa, quer dizer, já é um osso que está machucado, não está consolidado, não é um osso bom. E as fraturas principalmente metafisáveis, onde a gente não consegue um pega bom. Então, essas são as indicações. Então, é aqui um exemplo que a gente faz muito. Então, como ideia, eu tenho uma fratura cominuta, eu quero uma estabilidade absoluta numa fratura cominuta, o que eu vou desperostizar todo esse monte de osso, passar monte interfragmentar? Não tem cabimento. Então, eu preciso ter um alinhamento e ganhar um comprimento para poder ter a consolidação. Então, uma técnica em ponte, então 2 vias pequenas, sem ficar olhando muito o osso, só desperostiza, no máximo aqui está até desperostizado demais, mas enfim, aonde a placa vai ficar. Então, a gente fixa a placa, essa é uma placa que já veio pré-moldada, e ganha comprimento, e ganha rotação, e põe os fios de Kirchner para manter esse comprimento e rotação. E aí você pode usar o parafuso cortical, já que ela tem uma moldagem adequada, então só precisa ver o fabricante, porque ela tem que ser torcida a placa, tem placa antiga, não é, tem algumas placas nacionais que não são torcidas, mas enfim, ela tem que ter a moldagem perfeita para você poder fixar e encostar ela bem no osso para não incomodar na pele e ajudar na redução. E aqui é a imagem pós-operatória, aqui já em consolidação. Então, como resumos, os pré-requisitos para a consolidação é fundamental a gente lembrar. Então, o biológico está lá, é do osso, é do paciente e é o que sobrou do acidente. A gente não pode, como médico, na ideia de tratar essa lesão do tecido ósseo, ser mais agressivo no osso. Isso é a primeira coisa fundamental. E aí a gente tem as 3 perguntas quando a gente vê uma fratura em mente. Qual calo que eu quero? Então, qual princípio, que a gente já sabe, estabilidade absoluta ou relativa, eu vou alcançar o calo que eu quero? E aí, qual implante eu vou usar para dentro desse princípio? E aí, você pode mudar de implante. Então, você pode fazer uma haste, pode fazer uma placa-ponte. Eu mostrei uma sub ali com DCS, que provavelmente todo mundo, e provavelmente eu, faria uma haste hoje em dia, ou poderia usar uma placa. Pode. Você usou o princípio certo. Então, se você usar o princípio certo, você pode escolher, usando a técnica adequada dentro do princípio, você pode escolher o implante que você quiser. Então, a ideia era mais ou menos essa. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Acho que o Alex